Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje, no podcast Estrangeiros e Peregrinos, continuamos nosso passeio pelos livros da Bíblia. Vamos observar vários pontos importantes do livro de Tito. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 856 e a nova pergunta do dia. Tito aborda a questão do papel do cristão nesta vida. Estou falando sobre a carta escrita por Paulo a Tito. Esse livro, que chamamos de Tito, é uma pequena carta enviada pelo apóstolo Paulo ao seu filho espiritual Tito. Provavelmente foi uma das últimas epístolas de Paulo. É provável que tenha sido escrito após a prisão registrada no final de Atos e pouco antes da prisão final de Paulo, citado em 2 Timóteo. Sua mensagem é muito parecida com as orientações dadas nas duas epístolas que Paulo mandou para Timóteo, outro filho espiritual dele. Como pregador do Evangelho, ou Boa Nova, Paulo escreveu sobre os elementos fundamentais dessa mensagem. A esperança, baseada nas promessas de Deus e recebida pela fé do homem. Mas Paulo não defendia uma fé vazia ou superficial. Nas suas várias epístolas para igrejas e indivíduos, ele frisou a importância de serviço e de perseverança para receber a recompensa eterna em Cristo. Por este motivo, Tito inclui orientações sobre a igreja, sua organização, sua doutrina, sua vida na prática. E lembrando que a igreja é um organismo composto de pessoas, Paulo oferece a Tito várias orientações sobre a conduta dos cristãos, seja idosos, jovens, homens, mulheres, servos e o próprio Tito. A igreja é composta de pessoas que vivem no meio de outras pessoas. Algumas das instruções dadas por Paulo tratam da conduta do discípulo de Cristo em relação às pessoas ao seu redor. Entre outras coisas, ele ensina sobre a importância de respeitar os governantes. É interessante encontrar ensinamentos de Paulo e outros sobre obediência ao governo, pois eles viviam sob o governo de Nero César, um dos piores dos imperadores romanos e um dos piores governantes de toda a história. Mesmo assim, Paulo não apoiou desobediência nem desrespeito para com o governo. No ensinamento do Novo Testamento, a única situação na qual o cristão deve desobedecer ao governo é no caso de ordens humanas que diretamente contradizem as ordens do Senhor. Neste caso, vale a observação dos apóstolos em Jerusalém, que falaram em Atos 4, versículo 29. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Os capítulos do livro de Tito tratam de assuntos específicos sobre a conduta de Tito e dos seus ouvintes. Capítulo 1 identifica o autor e o destinatário da carta e mostra o contraste entre presbíteros qualificados diante de Deus e os falsos mestres que enganam com suas doutrinas erradas. Capítulo 2 oferece orientações específicas para várias classes de pessoas. Mesmo quando Paulo ensina os jovens a respeitarem os idosos, as mulheres a serem sujeitas aos seus maridos e os servos a obedecerem a seus senhores, ele não perde o princípio maior por trás destas instruções. Todos devem reconhecer sua sujeição a Deus. O capítulo 3 enfatiza implicações práticas da graça salvadora na vida das pessoas resgatadas pelo poder do Pai, Filho e Espírito Santo. A mensagem do Evangelho nunca deve ser vista apenas como fatos interessantes ou observações acadêmicas. Deus mandou seu Filho. E este mandou Paulo e outros com a intenção de transformar vidas. Paulo disse, em Tito capítulo 2, começando no versículo 11,
Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual, assim mesmo, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Reforçando esse ensinamento, Paulo ainda frisou o vínculo entre a fé e as obras de obediência. Tito 3, versículo 8, diz, fiel esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. É importante avaliar, aceitar e divulgar a mensagem pregada por Paulo e por Tito. É esse evangelho que nos oferece a vida eterna. Vamos agora à pergunta 856. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o que o povo convenceu Arão a fazer? Alternativas. A. Voltar para o Egito. B. Construir um novo tabernáculo de madeira. C. Escolher um novo líder para substituir Moisés. Ou D. Fazer um bezerro de ouro para adorar. A resposta certa, a alternativa D. Fazer um bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32 relata esse episódio triste na história de Israel, porque a pedido do povo, Arão fez um bezerro de ouro, que o povo usou como objeto de adoração. Pergunta 857. Verdadeiro ou falso? Na sua carta aos Gálatas, Paulo diz que traz no corpo as marcas de Moisés. Verifique sua resposta e aproveite uma outra mensagem sobre a palavra de Deus no próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Paulo escreveu uma carta interessante para Tito. E outro fato sobre Tito é que ele não é mencionado nenhuma vez no livro de Atos. Mesmo falando sobre todo o trabalho que Paulo fez durante vários anos, fala sobre Timóteo, Barnabé, Silas e outros, mas não menciona Tito. O que sabemos de Tito vem das epístolas de Paulo e, principalmente, a carta que Paulo mandou a este filho da fé. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo